A Red Bull vai fazer a coisa mais arriscada da história dela na Fórmula 1. E quando eu digo arriscada, não é no sentido de vamos tentar uma asa diferente ou vamos apostar numa estratégia maluca. É risco de identidade, risco de era, risco de cair de um império direto para mediocridade. Porque em 2026, a Red Bull não vai só correr com um novo regulamento. Ela vai correr com um motor feito por ela mesma, dentro de casa, sem rede, sem, se der errado, a gente troca de fornecedor. Não tem Renault para ligar no meio do caminho, não tem Honda para voltar correndo como um plano B. É Red Bull Powertrains e Ford botando o nome junto. E isso muda tudo, porque 2026 não reseta só o carro, reseta reputações. Se esse motor nasce forte, a Red Bull vira oficialmente uma potência completa, não só uma equipe genial de chassi. E a Ford volta para a Fórmula 1 como uma força moderna, não como um museu ambulante de nostalgia. Mas se nasce ruim, se nasce atrasado, aí você assiste uma das equipes mais dominantes do século virar refém do próprio projeto. E a Ford corre o risco de repetir a pior parte da própria história na Fórmula 1. Aparecer, prometer, gastar e sair com cara de não pertence a esse mundo. E antes que alguém diga, mas a Red Bull sempre acerta, é aí que mora o perigo. Porque a Red Bull sempre acertou fazendo a Red Bull ser a Red Bull, pegando o motor de alguém e construindo o melhor carro ao redor. Ela ficou boa em escolher parceiro, em tirar o máximo, gerenciar cultura, acelerar desenvolvimento. Agora, ela está tentando virar o parceiro. Agora, ela quer fazer a parte mais cruel do esporte. A parte onde você nasce ou nasce morto. E tudo isso, ironicamente, começou por um susto. A Honda anunciou a saída em 2020 e, por alguns meses, a Red Bull ficou num limbo que pouca gente lembra direito. Porque do lado de fora, parece uma transição limpa, uma história bem contada. Mas, por dentro, aquilo foi uma bomba. A Red Bull tinha finalmente voltado para o topo. Tinha finalmente achado um motor que encaixava com um projeto. E, de repente, o chão some. E quando o chão some na Fórmula 1, você descobre uma verdade que ninguém gosta de admitir. Equipe cliente é vulnerável. Você pode ser a melhor equipe do mundo em chassi. Se você depender de alguém, você está sempre a uma reunião de conselho de administração de distância do caos. Aí, a Red Bull faz o que ela faz de melhor. Política, pressão e timing. Ela pede o congelamento dos motores. Consegue. E aí, compra tempo. Mas não resolve o problema real. Porque congelar motor não é construir futuro. Congelar é ganhar fôlego. O futuro ainda precisava existir. E aí vem um momento que, se você voltasse no tempo e contasse pra alguém, o cara iria rir da sua cara. Uma empresa de energético decidindo construir um motor de Fórmula 1. Essa frase sozinha já parece um delírio. Mas foi feito. Nasce a Red Bull Powertrains. Nasce a ideia de pegar a base Honda, absorver conhecimento, construir instalações em Milton Keynes, contratar gente, criar uma estrutura de fabricante. Não é vamos fazer um motor. É vamos virar o tipo de organização que faz motor. E esse é o salto mais difícil. Porque no chassi, a Red Bull sabe jogar. Ela tem cultura, ela tem a escola de aerodinâmica mais agressiva do grid. Tem execução, tem velocidade de decisão, tem um jeito próprio de funcionar. Agora, na unidade de potência, é outro mundo. Outro conjunto de dores. Outra indústria. Outro jogo. E mesmo assim, mesmo com toda essa confiança, a Red Bull não queria fazer isso sozinha. Por quê? Porque ninguém, em sã consciência, olha para a Fórmula 1 e pensa, vou começar um motor do zero e vai dar tudo certo. A Red Bull sabe que isso é território onde até gigante tropeça. Então, ela tentou uma saída que parecia perfeita no papel. Porsche. Porsche tem nome, tem prestígio, tem engenharia alemã, tem o tipo de imagem que fecha contrato com qualquer patrocinador. Só que a Porsche também queria o que a Red Bull nunca deu para ninguém: controle. Queria 50% de equity, queria participação de verdade, queria voz sobre a equipe. E aí entra a parte que muita gente subestima. A Red Bull não abre mão da própria alma. O Horner e o Marko podem ter todos os defeitos do mundo, mas eles entendem uma coisa com clareza. A Red Bull Racing só virou o que virou porque a estrutura era deles. Não era um conglomerado com 5 conselhos mandando. Era uma máquina centralizada, rápida, brutal. A Porsche queria transformar isso em outra coisa, e a Red Bull preferiu continuar sozinha a virar refém de um casamento corporativo. O acordo cai, e aí entra um e-mail que muda a história. Ford. Do lado de fora, parece que a Ford apareceu do nada, como se alguém tivesse acordado e dito, vamos voltar para a Fórmula 1. Mas, olhando com calma, faz sentido estratégico. A Fórmula 1 explodiu em popularidade. Os Estados Unidos viraram um eixo central do calendário e do mercado.
E 2026 finalmente desenha um regulamento que conversa com aquilo que a Ford quer dizer para o mundo: eletrificação, híbrido, software, bateria, calibração, eficiência, carbono zero. Todo esse vocabulário moderno que, goste ou não, é o idioma da indústria hoje, infelizmente. E a Ford, no marketing, não quer ser só o carro americano clássico. Ela quer ser moderna, quer ser tecnológica, quer ser competitiva no mundo que está vindo. E a Fórmula 1 hoje é a vitrine global mais premium que existe no automobilismo. Só que aí vem a parte que a maioria das pessoas não pensa. Se a Ford queria entrar, onde ela ia entrar? Mercedes, Ferrari, Alpine são fabricantes diretos, competidores, times de fábrica com política interna, com cultura própria. McLaren e Aston Martin são projetos que já têm relações profundas com outros fabricantes. Audi já tinha comprado a Sauber. Williams e Haas eram opções, mas não são ponta de grid no curto prazo. Então, por eliminação, sobra um nome que é quase perfeito para a Ford: Red Bull. Porque a Red Bull não vende carro, não compete com a Ford na rua, não tem conflito de marca, não tem aquele problema de como eu me associei com um rival direto. E isso, para uma multinacional, pesa muito mais do que o fã imagina. Além disso, a Red Bull tem um histórico silenciosamente impressionante com parceiros de motor. Ela ganhou com Renault, ganhou com a Honda, sempre entregando o resultado no topo em algum momento. Filosofias diferentes, culturas diferentes, o mesmo resultado: títulos. Para Ford, isso é ouro. Porque se você vai apostar seu nome num motor novo, você quer o parceiro mais competente possível no resto do pacote. Você quer reduzir variáveis. E foi assim que nasceu o projeto Red Bull Ford. E aí, a internet se divide como sempre. De um lado, gente dizendo Ford voltou de verdade. Do outro, gente dizendo que isso é só marketing. Ford só colocou a logo e pronto. E essa dúvida não é boba, porque a Fórmula 1 já viu esse filme. Marca grande emprestando nome para projeto alheio para parecer envolvida, igual a Alfa Romeo até 2023. Só que aqui, pelo que já foi falado publicamente, parece diferente. O modelo é híbrido. A Red Bull desenha e lidera a unidade de potência, mas a Ford entra com conhecimento e capacidade de manufatura em áreas específicas: eletrificação, baterias, motores elétricos, software, calibração. E até a produção de peças via manufatura avançada e impressão 3D em instalações deles. Ou seja, não é a Ford fazendo o motor completo e não é a Ford só pagando e botando o nome. É Ford se enfiando dentro do processo, ajudando e transformando o conceito em peça real. Isso é o tipo de parceria que, se funcionar, vira case perfeito. E se falhar, vira o tipo de fracasso que deixa cicatriz. Porque aqui é o ponto central do vídeo. Ninguém sabe se está ganhando. Quando você muda regulamento de motor, o jogo vira um silêncio. Você está no dinamômetro, você está no simulador, você está no cálculo de eficiência, você está comparando com um ótimo teórico, permitido pelas regras. Mas você não vê o que a Mercedes está fazendo, você não vê o que a Ferrari está fazendo, você não vê o que a Honda está fazendo com a Aston, você não vê o que a Audi está cozinhando. Você só vê você, e isso enlouquece. Por isso que o discurso vem sempre com aquela cautela ensaiada. A intenção é vencer, mas é um desafio enorme, talvez não desde o dia 1. Tradução: se der ruim, já deixamos o terreno preparado para explicar. Só que na Fórmula 1, explicação não importa tanto quanto narrativa, e a narrativa do motor é cruel. Ou você acerta, ou você é a Honda de 2015. E eu sei que esse exemplo dói, mas ele existe por um motivo. A Honda voltou na era híbrida achando que tinha uma ideia genial, e quando a pista falou, foi humilhação. E esse tipo de humilhação em motor não é ano que vem melhora. Motor é base, motor define a arquitetura do carro, refrigeração, filosofia. Se você começa atrás, você costuma ficar preso num ciclo de correr atrás. E em 2026, isso pode ser ainda pior porque existe teto de gasto, existe gap de desenvolvimento de unidade de potência, existe um limite para vamos gastar até resolver. Esse é o detalhe que muita gente ignora. Antigamente, um fabricante podia literalmente jogar dinheiro até encontrar performance. Hoje, a Fórmula 1 não te deixa apertar esse botão nuclear. Se você erra os fundamentos, você erra dentro de um sistema que te impede de compensar com brutalidade financeira. Então a janela de recuperação encolhe, e isso faz o risco da Red Bull parecer ainda mais absurdo. Agora, vamos jogar sal nessa ferida com a história mais irônica possível. Ford já esteve ali, literalmente ali. Porque antes de voltar com a Red Bull, a Ford viveu um capítulo vergonhoso na Fórmula 1 moderna: Jaguar Racing. Em 1999, a Ford comprou a Stewart Grand Prix, rebatizou como Jaguar, colocou um braço de performance e luxo e queria competir com Ferrari, McLaren e BMW. Era programa sério, era time de fábrica, era dinheiro, motor, decisão corporativa. E o que veio? Nada. 5 temporadas e só 2 pódios. Melhor posição no campeonato?
2007 para uma operação com grande ambição, isso é fracasso. E por quê? Porque a Jaguar era o exemplo perfeito de como não se vence na Fórmula 1. Troca constante de liderança, direção técnica mudando, falta de visão de longo prazo, decisões corporativas lentas num esporte que exige velocidade. A Fórmula 1 não perdoa a empresa que funciona como empresa. Ela exige uma cultura de guerra, e a Ford, naquela época, não entendeu isso. Depois, com mudanças de CEO e corte de custos, a Fórmula 1 vira alto custo e baixo retorno. E a Ford sai. E aí vem a cena lendária. Vende a equipe por $1. $1. E quem compra? Red Bull. Aí você entende o tamanho da ironia. 20 anos depois, a Ford volta para a Fórmula 1 atravessando os mesmos portões em Milton Keynes, onde ainda existe um prédio chamado Stuart Building. Só que agora ela volta com um jeito diferente. Não como dona mandona, mas como parceira. Ela não volta para controlar a equipe. Ela volta para fortalecer um projeto que já tem cultura vencedora. E talvez essa seja a maior chance de dar certo. Porque a Red Bull é tudo aquilo que a Jaguar não foi. A Red Bull tem estabilidade de comando, tem visão clara, tem agressividade, tem um padrão de execução quase militar. E principalmente, tem fome. A Red Bull não entra para participar, ela entra para dominar. Só que aí entra a pergunta desconfortável que o fã médio ainda não colocou em palavras. Será que a Red Bull sabe dominar sem motor pronto? Porque a era Verstappen foi construída com um motor que, em algum momento, virou referência ou pelo menos competitivo bastante para permitir a Red Bull fazer o resto. O motor é o chão. Em 2026, o chão vai ser feito por eles mesmos. E esse tipo de mudança mexe até com o que a Red Bull é. A Red Bull sempre foi a equipe que escolhe parceiro e extrai. Agora, ela virou o parceiro. E isso muda o risco do campeonato inteiro. Porque se der certo, a Red Bull prende uma era. Se der errado, ela pode viver o que nenhuma equipe dominante quer viver, virar refém de uma escolha. E aqui eu vou ser opinativo. É por isso que 2026 é o ano mais perigoso da história recente da Red Bull. Mais do que qualquer mudança de piloto, mais do que qualquer crise política, mais do que qualquer briga interna. Porque piloto você troca, diretor você troca, estratégia você ajusta. Motor ruim você não resolve com 3 corridas. Você pode passar 5 anos carregando isso como corrente. E para a Ford, o risco é diferente. A Red Bull pode sobreviver com a própria marca, mesmo que o motor comece mal, porque ela já é gigante dentro do esporte. Mas a Ford está tentando provar relevância moderna. E se esse projeto falhar feio, a narrativa vira: a Ford não consegue na Fórmula 1 moderna. E isso é um carimbo ruim. É um carimbo que dói no ego da empresa e no posicionamento global. Aí você junta isso com o momento atual, Fórmula 1 crescendo nos Estados Unidos, Apple TV, 3 corridas, público novo, Cadillac chegando, e você percebe que esse motor não é só motor, ele é símbolo, ele é a chance da Ford se colocar como protagonista numa Fórmula 1 que agora fala muito mais com o mercado americano do que falava 20 anos atrás. Então, o que dá para esperar? Honestamente, ninguém sabe, e esse é o ponto mais fascinante. Você pode ter simulação perfeita e a pista te humilhar. Você pode ter potência e perder no consumo. Você pode ter eficiência e perder na confiabilidade. E no início do ciclo, tudo isso se embaralha porque o carro e motor nascem juntos. Às vezes, você tá lento e nem sabe se é chassi ou motor. Às vezes, você acha que tá bem e na verdade tá só mascarando com um carro bom. É um jogo de sombras até os testes e as primeiras corridas. E é por isso que eu digo, isso é um cassino. Só que é um cassino onde quem senta na mesa é gente grande e a aposta é a reputação. A Red Bull aposta a aura de invencível. A Ford aposta a volta com uma potência moderna. E a Fórmula 1, como sempre, não vai dar resposta em entrevista, vai dar resposta em cronômetro. Agora, eu quero puxar uma coisa aqui que tem tudo a ver com essa história e com quem está assistindo esse vídeo até o fim. Porque no fundo, isso aqui é sobre decisão de alto risco. Construir algo do zero sem garantia de que vai funcionar. E se você está aqui consumindo esse tipo de vídeo, eu sei que tem uma chance grande de você também querer construir alguma coisa do zero. Um canal, um projeto, uma renda, uma vida mais livre. E eu vou te falar sem vergonha nenhuma. Eu sou afiliado do curso do Lucas do YouTube Sem Mimimi. E eu só cito aqui porque eu fiz. Foi literalmente o curso que me ajudou a entender como o jogo do YouTube funciona de verdade. Sem romantização, sem ficar perdido postando no escuro, sem depender da sorte. Se você quer começar ou destravar e quer um atalho que junta anos de tentativa e erro num método, eu recomendo o curso dele. Pelo meu link você tem R$240 de desconto. Tá aí na descrição e no comentário fixado. É isso, sem papo de coach, sem promessa mágica. É uma ferramenta que pode fazer você ganhar dinheiro aqui com o YouTube. Voltando para a Fórmula 1. A parte mais brutal dessa história é que o tempo é curto.
Regulamento de motor vai durar 5 anos. 5. E a história da Fórmula 1 é consistente num ponto. Quem começa o ciclo atrás, geralmente fica atrás, principalmente no motor. Você pode ter temporadas de recuperação, mas raramente você muda completamente a ordem sem um novo reset. Então, imagina o pesadelo. A Red Bull Ford começa 2026 com um motor fraco. Resultado? A Red Bull tem que virar alquimista em chassi e aerodinâmica só para sobreviver. E mesmo sendo boa nisso, ela pode ficar presa num teto. A gente é ótimo no carro, mas falta motor. E aí você perde o que define a Red Bull: domínio. Você vira competitivo, não implacável. Para o fã de equipe grande, isso parece pouco. Para o padrão da Red Bull, isso é quase derrota. Agora, imagine o cenário oposto. Um motor nasce forte. Não precisa nascer um milagre, só precisa nascer competitivo. Porque se a Red Bull tiver um motor bom o suficiente, ela vai fazer o resto. A história dela prova isso. E se isso acontece, você está olhando para o começo de uma era onde a Red Bull vai deixar de ser equipe genial que sempre dependeu de um fornecedor e vira fabricante de verdade. E aí, meu amigo, a Red Bull vira um monstro ainda mais difícil de derrubar. E a Ford? A Ford vira uma marca americana que entrou na Fórmula 1 moderna pelo caminho certo. Parceria estratégica com um time mais eficiente, usando suas forças onde faz sentido. Eletrificação, software, manufatura. Sem tentar mandar num esporte que ela não controla. Só que isso tudo ainda é teoria. A pista vai decidir. Então, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que diz muito sobre como você enxerga 2026. Você acha que a Red Bull Ford vai acertar de primeira e começar um novo império? Ou você acha que a Fórmula 1 vai dar aquela lição clássica de humildade e mostrar que motor não perdoa ninguém, nem a Red Bull? Deixa aí nos comentários. E falando em Red Bull, se você quiser entender toda a história completa do Max Verstappen desde quando ele era uma criança no kart, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!